Boa noite, eu me chamo Júnior e moro na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E este relato que eu trago para vocês se passou no ano de 2009. Bom, eu, como todo brasileiro, eu adorava um computador e internet. E sempre que tinha a oportunidade, eu virava à noite revirando tudo que se encontrava nos sites. Bem, eu moro em uma casa que tem uma mata nos fundos e na minha rua a iluminação é muito precária. Certa noite, eu estava me divertindo no MSN, Orkut e outros aplicativos que existiam naquela época. E era por volta de 1 da madrugada. Eu estava cansado e já meio sonolento, pois além de ser tarde da noite, como eu faço curso, eu chego em casa sempre por volta das 10h30 da noite. E todos em casa estavam dormindo e só estava eu na sala no computador, quando eu ouvi um uivo estridente vindo da mata. Fui até a janela da sala que dava para ver parte da mata e parte da rua, e para assim ver o que foi aquilo, pois eu estava pensando que poderia ser um cachorro. Óbvio, pois às vezes ficam uns cachorros ali na mata. Abri a janela e olhei atentamente, mas eu não vi nada. Bem, deixei de lado o que aconteceu e voltei para o PC. E quando era aproximadamente 1h40 da madrugada, eu ouço gritos de uma mulher na rua. Então, na hora eu não liguei, pois eu estava escutando músicas de rock e pensei que fosse da música. Bem, pois quem escuta sabe que tem muitos gritos. Contudo, passado algum tempo, às 2 da madrugada, eu ouço novamente o grito, só que agora muito mais forte e pedindo socorro, e vinha da mata. Eu rapidamente me levantei, abri a janela da sala e olhei para fora pensando que alguém poderia ter sofrido um acidente ou estava sendo roubado. Porém, a rua estava muito calma, sem ninguém. Mas na mata, dava para ver uma forte movimentação de galhos e pequenas árvores se mexendo. Voltei para o PC e o meu gato, que estava ali embaixo da mesinha, ele estava com os pelos todos em pé, como se tivesse assustado ou vendo algo. Geralmente, isso acontece quando ele vê um cachorro. Eu fechei a janela e fui colocar ração para ele. E quando retornei para a sala, alguns minutos depois, eu comecei a ouvir barulhos de passos pesados no quintal de casa. Sendo que em seguida a energia caiu, ficando somente o computador ligado, pois o mesmo estava sendo alimentado pelo no-break. Fiquei ali mesmo onde estava, e aquela coisa que andava pelo meu quintal rosnava e parecia procurar algo. Uns 5 minutos depois, a energia volta e tudo se iluminou. Então, eu fiquei esperando para ver se via ou ouvia mais alguma coisa. Porém, nada aconteceu. E como não acontecia mais nada, eu fui lá no quintal verificar. E, estranhamente, não havia nada de anormal. Nesse momento, eu comecei a pensar que eu estava imaginando coisas. E assim, voltei para o meu trabalho. E como era sexta-feira, e nesse dia de semana eu costumo aproveitar bem a madrugada, eu fiquei até umas 3 da manhã jogando. Bem, quando estava me despedindo das pessoas com quem eu converso pelo MSN, e foi aí que eu escuto de novo os passos pesados no quintal, e sendo que desta vez eram muito mais pesados, estavam vindo para a parte da frente da minha casa. Então eu parei o que estava fazendo e fiquei esperando alguém ou alguma coisa passar pela janela da casa. E nada. Mas mesmo assim, os passos continuavam. E então eu fui até a janela e pelo vidro eu olhei para baixo.
E ali, do lado de fora, eu pude ver aquele cão enorme, mas parecido com um boi totalmente negro, passando por debaixo da janela. Eu fiquei congelado, acompanhando aquilo com os olhos. E aquele cão desengonçado chegou até a frente da casa e com muita agilidade ele pulou em cima do muro, que deveria ter uns 3 metros de altura. E depois, aquela coisa pulou para a rua e correu para uns lotes baldios que ficam sentido contrário da mata. Eu rapidamente desliguei o computador e fui na cozinha e tomei água tão rápido que quase me engasguei. Em seguida, fui direto para o meu quarto. Deitei na minha cama e fiquei me lembrando do que acabara de presenciar. E logo adormeci. No outro dia, eu comentei com o meu pai o que tinha ocorrido. E ele falou: "Olha, você sabia que hoje cedo a polícia encontrou o corpo de uma jovem aqui na mata? Ela foi morta brutalmente e o seu corpo parecia estar parcialmente devorado." Quando meu pai disse essas palavras, eu pude ter certeza que não estava ficando louco. E aquilo que vi, de fato, foi um lobisomem. O meu pai acreditou em mim, porque sabia que eu não mentiria com essas coisas. Porém, na parte do lobisomem, ele não acreditou muito. E no dia seguinte, a polícia bateu à porta da minha casa e fez algumas perguntas. Perguntaram se nós vimos alguma coisa de suspeito naquela noite ou se conhecíamos aquela mulher. O meu pai contou apenas o essencial, que eu havia escutado os gritos naquela noite e nada mais. A polícia então passou uma bronca no meu pai, pois disse que quando alguém precisa de socorro, a primeira coisa que um cidadão deve fazer, que é dever dele, é ligar para a polícia. Bem, depois de alguns dias reunindo provas, a polícia chegou à conclusão de que o suspeito era o Antônio Verásio da Silva. A simulação do crime era que ele estava escondido na mata e abordou a moça quando ela voltava do trabalho, pois ele já sabia o padrão do trajeto dela do serviço para casa. A polícia fez busca e apreensão contra o sujeito, mas ele não estava em casa. Mas assim que ele retornava para casa e avistou a polícia ao longe, ele correu para a mata e os moradores logo avisaram os policiais. Então, a polícia cercou a mata e chamaram reforços. Então, por volta das 18 horas, chegaram mais reforços e com cães farejadores. E assim, a polícia entrou na mata. Os cães ficaram eufóricos o tempo todo que estiveram na mata, até chegarem onde se localizava um enorme cão negro que estava perto de um riacho. Os 4 cães policiais queriam atacar aquele enorme cão negro. E mesmo sendo extremamente treinados, eles não obedeciam os comandos da polícia e queria de todas as formas se soltarem das correntes e atacarem aquele enorme cão. Mas os policiais não permitiram, pois o alvo era o Antônio. A polícia chegou até mesmo a cogitar que o suspeito, talvez de alguma forma, tivesse passado o seu cheiro para aquele cão, para assim despistar os policiais. Então, um dos policiais afugentou aquele cão dali, daquela mata. E o meu pai, quando viu aquele enorme cão fugindo, ele falou para a polícia que eles deveriam pegar aquele cão, porque o cão levaria a polícia até o Antônio. Claro que essa foi a melhor maneira que o meu pai encontrou para não contar que aquela coisa era um lobisomem. E assim, ele disse que o Antônio era dono daquele cachorro. E que o cachorro, mais cedo ou mais tarde,
levaria a polícia até o dono. Então, a polícia seguiu atrás do cão, mas já era tarde demais, pois ele havia desaparecido. Alguns policiais mais à frente, que foram comunicados pelo rádio, eles disseram que viram aquele cão ficar de pé e correr como uma pessoa. Bem, o suspeito nunca fora encontrado, e as pessoas, num ato de revolta, incendiaram a casa dele, e foi o mínimo que puderam fazer. Olha, Fael, essa história é real. Eu não sei se ela tem na internet, porque faz muito tempo. Mas o meu pai tinha um jornal da época onde descrevia o ocorrido. E se você quiser, Fael, eu posso enviar fotos aqui ou para o e-mail do seu canal. Bem, o que eu tenho a dizer é que lobisomens existem. E eu espero nunca na minha vida topar com essa criatura. Boa noite.